Boa tarde a todos, todas e todes. De antemão, com a permissão da minha amiga Annelise, gostaria de fazer um agradecimento à colega Ana e ao colega Alain por me convidarem para mediar esta nossa charla aqui com a Annelise. Gostaria também de agradecer à administração do Ministério Público, especialmente a colega Ana, por trazer este evento para Pelotas. Saiba, Ana, que durante muito tempo, e eu fico olhando o auditório, e eu gostaria que esse auditório, talvez como tu, estivesse lotado. Mas sabes também que eu já me acostumei. Posso dizer assim, nós que trabalhamos com o patrimônio, eu que trabalhei muito tempo, sempre fomos poucos, mas fomos influentes, porque temos capacidade e qualidade. Se Pelotas está nessa situação que foi referida hoje pela manhã pela querida amiga Ana Meira, de reconhecimento a nível nacional pela riqueza de seu patrimônio, isto foi fruto de um trabalho árduo e difícil, não só do Ministério Público, mas de parceiros do Ministério Público. Né? E aqui cito alguns, os técnicos, arquitetos e engenheiros da antiga Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, da Integrasul, da Secretaria Municipal de Cultura, que quiseram extingui-la. E nós fizemos um esforço hercúleo, abaixo-assinado, para não extinguir a Secretaria de Cultura, veja bem. Um outro grande parceiro, e eu a encontrei há pouco aqui, é a Universidade Federal de Pelotas, através do curso de arquitetura, e aqui eu faço uma referência expressa à professora Ana Oliveira, né? Sempre presente, sempre disponível para os pareceres até de última hora, né, Ana? Então, um aplauso para a Ana. Parceira em todos os momentos, tanto a Universidade Federal, através da Faculdade de Arquitetura, né, como outras instituições, até mesmo na formulação de uma legislação que hoje foi elogiada pela manhã, e que foi muito difícil fazê-la, e hoje, a cada manifestação que eu vejo nos jornais que querem modificar o plano diretor, querem modificar a lei não é do paisagismo, do aparato publicitário, que toda a discussão, para vocês terem uma ideia, surgiu de um trabalho, não sei se de mestrando, de uma aluna, acho que da Ana, né, que fez todo o levantamento sobre a paisagem e esses materiais publicitários que escondiam os nossos prédios. Então, é fruto dessa parceria e o reconhecimento a essas instituições que cerraram fila com o Ministério Público, e hoje a gente vê frutificar. Mas a gente tem que estar atento também para o seguinte problema: é preciso regar essas sementes que foram plantadas. Os frutos só continuarão a frutificar, perdoem a rima mal feita, né, se eles forem regados. Devemos estar vigilantes, todos os dias vigilantes. Quando se fala em mexer no plano diretor, a primeira coisa que vem são ataques a áreas de preservação permanente ou áreas de preservação cultural. Me coube, então, mediar, e sem esquecer que parece não existir dúvida, dentro de um conjunto de valores reputados como essenciais para a nossa comunidade, a existência de um sentimento, de uma necessidade que, por vezes, ela é insatisfeita, da preservação, da conservação e mais da fruição compartilhada de um conjunto de bens que recolhem a identidade cultural de uma comunidade. Daí a razão de o legislador ter consagrado normas legais destinadas ou que tenham por objeto tais bens, tais valores, culminando nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal, é claro, sem esquecer outros destacados antecedentes legislativos, como o Decreto-Lei
25 e 37, as constituições, tanto a de 34, a de 46, a de 64 e 69, com a emenda, também tinham referências, ainda que menores e menos abrangentes que a atual. Nesse sentido, os bens intangíveis e materiais, eles têm uma estreita relação com os direitos culturais, decorrentes da liberdade de expressão e manifestações culturais diversas, expressando, então, uma continuidade histórica e uma relevância, seja nacional, seja regional, seja local, para a memória, para a identidade e para a formação, então, como diz a Constituição, dos diferentes grupos que constituem a sociedade brasileira. E quando nós falamos em direito civil e penal, nós temos sempre que ter em consideração, ter em conta, né, que esta proteção se refere a bens jurídicos essenciais à comunidade. E é isso que a Annelise, minha colega, vai nos brindar ao falar sobre a proteção civil e penal do patrimônio cultural e material. A colega Annelise Monteiro Steigleder é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, promotora de Justiça do Rio Grande do Sul, professora de Direito Ambiental do curso de especialização em Direito Urbanístico e Ambiental, da Fundação Escola Superior do Ministério Público, é professora visitante da Escola Superior da Magistratura do Estado e da Escola Superior da Magistratura Federal, tem experiência nas áreas de Direito Urbanístico, Ambiental, Patrimônio Cultural, Responsabilidade Civil e Direito Penal Ambiental, doutora em Planejamento Urbano e Regional no ProPur da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, é autora, não está aqui, e ela vai me corrigir, de livros. Né? Eu lembro Responsabilidade Civil, né, no Direito Ambiental, lembro de livros em coautoria com a Ana Marquesan, né, Direito Ambiental, acho que é. Direito Penal Ambiental. Então, essas obras estão à disposição nas melhores livrarias do gênero. Passo de imediato a palavra, então, à colega Annelise. Boa tarde a todos. Me sinto muito contente de estar aqui em Pelotas, ao lado de amigos queridos como o Charqueiro, que, em seguida, quando a gente se conheceu, eu estava em Caxias do Sul, o Charqueiro já estava aqui em Pelotas, e nos unimos em prol de tantos ideais, tantos propósitos na área do meio ambiente, na área do patrimônio cultural. Queria fazer um agradecimento também de coração para a Ana Maria Marquesan, nossa colega, coordenadora do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente, do CEAF também. Todos os colegas que estão aqui conosco, vou falar de pé aqui para me movimentar e poder enxergar a minha apresentação. E o meu tema aqui é um tema que também foi muito desafiador para mim, que é o tema da defesa do patrimônio cultural e material. E eu conversava com o Charqueiro, assim, a gente aprende muito do que a gente fala aqui fazendo as coisas, tentando construir, tentando entender o assunto, conhecendo pessoas que entendem do assunto e passam a nos ajudar a se posicionar diante dos assuntos. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre um trabalho que a gente está desenvolvendo em Porto Alegre, um trabalho que está acontecendo ainda, que é para se buscar o registro como bem cultural e material do nosso mercado público. Tá? Então, a nossa fala aqui vai chegar nessa iniciativa do Ministério Público, que é uma iniciativa em conjunto com o município de Porto Alegre e com o IFAI. Tá? Então, é um caso concreto aqui o nosso trabalho. Mas também queria, antes disso, apresentar para vocês um pouco do assunto em si, né? Para aqueles que, de repente, se sentirão inspirados, né? Para começarem também, nas suas cidades, a provocar iniciativas no sentido de identificação de práticas culturais e materiais que possam ser objeto de um estudo, de uma pesquisa, de inventários, lá adiante um registro. Então, é um trabalho que eu espero possa servir também de inspiração assim, né, para vocês. Bem, então, para que a gente possa entender um pouquinho o nosso assunto, eu vou resgatar um pouco do que a Ana Meira falou hoje de manhã, que foi muito importante para anteceder a minha fala, porque é muito importante que a gente tenha noção assim, do que é o valor cultural, do que nós estamos protegendo, do que nós estamos falando. Né? Então, eu coloquei aqui um conceito do Piano Bezerra de Menezes,
que é um conceito que mostra que, e foi a Ana Meira que também comentou, que é a capacidade de atender a uma necessidade humana, que pode ser qualquer necessidade, servindo de intermediação e impregnando-a com os atributos de sentido, de significado. Então, isso representa que uma coisa, ela não vai ter um valor intrínseco, mas esse valor cultural, ele é construído socialmente, ele é atribuído pelas pessoas. Por isso que é tão importante aquilo que a Ana Meira falou pela manhã, de se definir quem é que vai atribuir esse valor cultural. Se nós vivemos uma sociedade mais democrática, essa abertura para que as pessoas que vivem a cidade, que vivem as comunidades, que estão ali reproduzindo práticas sociais, elas possam ser visibilizadas e possam também ter um protagonismo na identificação, na conceituação do patrimônio cultural. Em compensação, se nós temos uma sociedade que é mais fechada, mais elitista, mais refratária à participação da comunidade, se pode eventualmente entender para o patrimônio cultural somente aquelas coisas notáveis que têm uma relação com a história oficial do país, aquela história que é construída de cima para baixo, né? Então, vejam como nós temos aqui uma noção política muito importante, que passa, inclusive, por identificar quem são os autores legítimos da construção viva desse patrimônio, do reconhecimento desse patrimônio, da aderência que esse patrimônio vai ter necessariamente com o território, né? O território, como diz o Milton Santos, também contribuindo para a construção da identidade e sendo constantemente modificado por aqueles que vivem o território. Então, é uma noção que é viva, é uma noção que é conflituosa, porque ela vai ser impregnada por diferentes visões da realidade, que são também construídas ao longo do tempo. Então, eu coloquei aqui algumas imagens, né, a erva mate, que foi o nosso primeiro patrimônio cultural imaterial registrado aqui pelo IFAI, uma imagem aqui de um ritual numa cachoeira, ou seja, mostrando que mesmo os bens ambientais, eles são impregnados de significado, né? Então as pessoas passam por ali e vão ter diferentes sentimentos e diferentes necessidades atendidas por aquele bem, né? Então, dependendo de quem está ali, de quem está vivenciando aquele espaço, a relação é completamente única. E o centro histórico aqui, o Pelourinho de Salvador. E é muito interessante, né, isso aí também é um exemplo citado pelo Piano Bezerra de Menezes, e é muito, quando a gente verifica assim, um local de religiosidade, né, aqui eu coloquei a Capela Sistina e a Catedral do São Francisco de Assis, lá em Assis, na Itália, né? E aí a gente repara assim, como as pessoas vivenciam o patrimônio cultural de uma forma completamente diferente. Para os turistas interessados em tirar fotos da Capela Sistina, provavelmente elas não têm nenhuma condição de reflexão, elas estão lá preocupadas em tirar uma foto e em seguida postar no Instagram, ou seja, elas estão muito pouco vivenciando o sentido religioso, artístico do lugar. É uma experiência consumida quase que instantaneamente, enquanto que, para uma pessoa que é da cidade, que é daquela comunidade, que vai fazer uma oração, ela está tendo uma experiência de devoção, de afetividade, de religiosidade, que é absolutamente única. Então, isso é muito interessante da gente observar, né? Ou seja, esse conceito, ele sendo constantemente reforçado e reconstruído pelas práticas, pelas vivências, pela forma como as pessoas se identificam realmente com as coisas. E é por isso, então, né, aqui um resumo também retirado a partir desse autor, o Piano Bezerra de Menezes, que o valor cultural ele vai ser, então, instituído pelas pessoas dentro dessa discussão, dessa conflituosidade. Também foi a Ana Meira que nos mostrou hoje pela manhã quantas lutas precedendo o reconhecimento do patrimônio cultural. As pessoas ali abraçadas, lutando pelo seu reconhecimento. Eu e a Ana ali assistimos vários casos que nós trabalhamos na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre. Várias das imagens que ela colocou ali. E uma delas era da Praça Mafalda Veríssimo, uma caixa d'água no meio da Praça Mafalda Veríssimo. Eu lembro quando as pessoas do bairro Petrópolis chegaram com abaixo-assinado
porque essa caixa d'água ia ser demolida. E as pessoas estavam muito impactadas com aquilo. Eu olhei para a caixa d'água, olhei para a Ana e falei, pelo amor de Deus, o que nos aparece nessa promotoria? Porque nunca me passaria pela cabeça proteger uma caixa d'água. Eu fiquei assim, olhando para a Ana, ela nos olhando, mas quietas, né? Assim, e, dali a pouco, as pessoas começaram a falar da importância daquela caixa d'água para a paisagem da Praça Mafalda Veríssimo, da importância daquele contexto cultural, como um local de encontro, como um local característico do bairro Petrópolis. E foram nos contando histórias de vida, e foram nos contando experiências com o território, que foram realmente nos mostrando da importância de se ter uma estratégia de proteção para aquela ambiência cultural. E conseguimos que o Conselho do Patrimônio Cultural do município protegesse a caixa d'água, que ia ser demolida, porque a tecnologia ali estava completamente ultrapassada. Então, esse caso foi muito interessante para o nosso aprendizado, de verificar como o patrimônio cultural ele pode estar presente nas coisas que a gente menos imagina, ou seja, não necessariamente é um prédio com um valor histórico, arquitetônico, algo que tem uma grande beleza, pode ser uma situação singela, mas que é representativa da vida de determinadas comunidades. A identidade com o território também é um aspecto muito interessante, a noção de pertencimento, a noção da pessoa se construir a partir do lugar. E isso também é uma questão bastante presente quando a gente observa essas discussões sobre a identificação do valor cultural. O aspecto subjetivo, ou seja, nós não vamos ter aqui uma ciência exata, onde se vai conseguir caracterizar preto e branco. E isso nos mostra, e aí uma experiência também da minha vida, assim, que eu queria dividir com vocês, a complexidade que é falar em patrimônio, como um conhecimento talvez detido por especialistas, onde também tem muita conflituosidade. Nós trabalhamos num processo também, eu e a Ana Marquesa, que foi mostrado hoje pela manhã as fotos, e nós tínhamos dúzias de pareceres de pessoas com doutorado, pós-doutorado, afirmando o valor cultural das edificações, e outras dúzias de pareceres de outras pessoas igualmente bem informadas, dizendo que não tinha valor cultural. E, no fim das contas, quem decidiu foi o juiz, que certamente era a pessoa que menos sabia do assunto, de todos nós, de todas as pessoas que estavam ali naquele ambiente. Não é nenhum demérito ao juiz, mas pelo acúmulo de conhecimento, pelo acúmulo de estudo no assunto, muito provavelmente não deveria saber, porque assim, quantos anos uma pessoa demora para conseguir ter um acúmulo de conhecimento? É uma pós-graduação, é um mestrado, é um doutorado, são no mínimo 10 anos de formação. E aí, nesse caso concreto, era tão complexo, e também tinha muitos interesses imobiliários ali tão representativos no caso concreto, que se tinham pareceres de um lado e do outro, e, no fim, a sentença saiu meio pela tangente, dizendo que era um assunto discricionário, né? Mas para vocês verem como essa temática é uma temática muito complexa e que tem, sim, uma grande margem de subjetividade. E a questão da conflituosidade, que é um assunto também muito interessante, né? Porque envolve, muitas vezes, representações sobre o próprio modelo de desenvolvimento. Ou seja, se nós estamos num ambiente social em que a visão de progresso é mais incisiva, né? Estávamos conversando com a Marilê agora na hora do almoço, né? A gente falando, se o foco aí é mais de progresso, de desenvolvimento, né? Uma hipertrofia da propriedade privada, o proprietário ele vai ficar completamente refratário a uma limitação ao direito de construir, ao direito de modificação da propriedade, ele vai querer se sentir completamente livre de qualquer restrição. E aqui a gente tem um desafio que é enorme, que é justamente como é que a gente induz a governança de bens que são transindividuais. Porque o grande ponto aqui é nós estarmos diante de bens de uso comum do povo. Essa é a dualidade que precisa ser compreendida. Eu estava assistindo as palestras hoje pela manhã e isso estava me vindo assim, com muita intensidade. Nós estamos falando da paisagem, nós estamos falando de edificações culturais, que, ao mesmo tempo que podem estar submetidas a um regime de apropriação privada, elas dizem respeito
há um aspecto mais amplo, um aspecto imaterial, que é justamente o fato de estarem ali completando, integrando uma paisagem cultural ou um conjunto meritório a ser protegido em virtude de valores estéticos, históricos, etc. E aí, como que a gente vai regular esse uso, essa propriedade? Porque nós não vamos desapropriar, o município, o Estado, não vão desapropriar, eles precisam regular o uso. E como é que se gera equidade nessa distribuição de ônus? Então, são aspectos super complexos que vão estar sempre permeando o assunto aqui e gerando uma intensa conflituosidade. Muitas vezes o trabalho do Ministério Público vai estar no âmbito de aguçar ainda mais essa conflituosidade, porque nós vamos entrar com uma ação civil pública, vamos postular judicialmente que seja declarado o valor cultural daquele bem que está sendo ameaçado. Então, o nosso trabalho vai muito nessa direção, de buscar um reconhecimento, então, jurídico para a proteção daquele bem que a comunidade reconhece, ou pelo menos uma parte da comunidade entende por meritório, mas que está ameaçado pela falta de uma política pública. Não há, por exemplo, uma legislação, não existem inventários, não existe nenhum ato administrativo que proteja. Então, o trabalho do Ministério Público vai muito nessa linha de buscar uma proteção jurídica. E, nisso, nós aguçamos a conflituosidade em torno do reconhecimento do bem cultural. Bom, retomando, então, para o meu assunto, que é o valor cultural imaterial, nós temos aqui que observar um aspecto muito sutil, porque, na realidade, o valor cultural imaterial, ele também depende de suportes físicos, eles também dependem da espacialidade. Então, nós poderíamos aqui pensar numa formulação para o conceito como aquela aura que impregna os lugares, que impregna as edificações, que impregna as práticas humanas e que são realmente portadoras de identidade, de significado. Então, aqui eu achei essa imagem tão linda, né? Se relaciona com o desastre da Samarco, é a comunidade de Bento Rodrigues que foi soterrada com a lama da Samarco. E essa comunidade, eles tinham essa prática de realizar essas procissões. Então, eles entenderam de manter a prática, de continuar fazendo as procissões. Ou seja, é uma prática cultural dessa comunidade que é reproduzida já há muitas gerações e que tem uma aderência com esse lugar, com esse território. Então, são aspectos muito vinculados à noção de pertencimento, né? E isso é muito bacana da gente notar, né? Questões relacionadas à memória, à identidade, a forma como a própria comunidade se percebe, se reconhece, se mantém coesa, né? Passa muito, então, por esses significados que são estabelecidos ao lugar. Bom, então isso também foi mencionado nas palestras pela manhã, então valores atribuídos aos bens culturais, então valores de uso, valores de antiguidade, né? São alguns assuntos que vão estar associados aos bens que são atribuídos como de valor cultural. E a questão com relação à forma como o direito reconhece, também nós vamos ter aqui a nossa Constituição Federal, que protege amplamente o conceito de patrimônio cultural, tanto os bens materiais como os bens imateriais, como portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E aí, especificamente no assunto que nos interessa, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, né? São aspectos que têm a ver com uma prática cotidiana, com uma prática de vida que já vem de muitos anos e continua sendo visível, continua sendo percebida como algo muito importante para aquela determinada comunidade. E aqui, nessa especificidade, então, dos bens culturais imateriais, nós temos um decreto federal que nos proporciona 2 instrumentos aqui específicos: o inventário desses bens culturais imateriais e o registro dos bens culturais imateriais. Tá? Então, além disso, eu coloquei aqui embaixo alguns anseios que muitas vezes a sociedade tem e tem procurado através de leis que declaram o valor cultural de um determinado
uma determinada prática, né? Então, a gente encontra aqui no Rio Grande do Sul a Lei 11.929, que institui o churrasco como prato típico, o chimarrão como bebida símbolo, né? A Lei de Uruguaiana, essa que institui o carnaval de rua fora de época. Isso é um aspecto que é interessante, por um lado, de trazer. Muito embora sejam leis que não vêm acompanhadas de estudos técnicos que descrevam, que demonstrem como que essas práticas são realmente estabelecidas, elas representam os anseios pelo reconhecimento, os anseios pela legitimidade, né? Então, a lei acaba servindo para declarar essa ânsia da comunidade de ter aquela vivência que é muito particular daquela comunidade, de ser formalmente reconhecida, tá? Então, isso é muito interessante também da gente observar, né? Embora sejam leis um tanto quanto vazias, porque elas não dizem nada, na verdade, elas representam esses anseios, né? Esses anseios por uma legitimidade para uma prática muito particular, no caso aqui, o Carnaval fora de época de Uruguaiana, né? Que é uma situação específica daquela cidade e que diz muito daquela cidade. Então, são algumas iniciativas que, de certa forma, carregam esse interesse, esse propósito de reconhecimento do valor cultural e imaterial. Tá? Bom, aqui o conceito, então, que o Decreto 3551, que é o que fala do registro, vai nos trazer, então, que detém continuidade histórica, possuem relevância para a memória nacional e são referências culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira. É interessante também chamar a atenção para essa portaria, porque ela traz os 3 macroprocessos. Então, nós vamos ter o processo de identificação, então, o inventário é justamente esse processo. Esse inventário, ele representa um esforço no sentido de diagnosticar e relatar as diferentes práticas que são identificadas num determinado território. Então, se vocês tiverem curiosidade e pesquisarem na página do IPHAN, vocês vão ver que tem várias práticas culturais, celebrações, modos de fazer, histórias, enfim, muitas e muitas situações, cerca de 186 situações descritas, né, que ainda não foram registradas, mas que já foram mapeadas e identificadas como reveladoras de um patrimônio cultural imaterial numa determinada localidade. Então, é bem interessante. Então, seria o primeiro passo, né? Tentar identificar os bens culturais e imateriais num determinado local, num determinado território, que pode ter uma abrangência local, regional ou até mesmo nacional. Depois, nós vamos passar para a fase de registro e revalidação dos bens culturais. E, por fim, então, o apoio e fomento a bens culturais de natureza imaterial. Então, na questão do inventário, nós vamos encontrar inúmeras situações ali, né, que são muito interessantes. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Dentre os saberes e modos de fazer, os mestres artifícios de Minas Gerais, os fotógrafos lambe-lambe de Belo Horizonte, nas festas e celebrações, o Círio de Nazaré, a festa de Santa Bárbara, nas linguagens musicais, iconográficas e performáticas, Marabaixo, Jongo, Xandaró dos Guaranis e o Bumba Meu Boi, lugares em que se produzem práticas culturais, a Feira de Campina Grande, o Terreiro de Paiadão, o Vale do Amanhecer. Então, vocês vão encontrar pelo menos uns 186 registros ali no IPHAN, dessas inúmeras práticas que estão ali. E o livro dos registros, que é esse que a gente está agora almejando integrar, né, não no âmbito do IPHAN, mas no âmbito do IPHAI, ele tem uma semelhança com a própria figura do tombamento, porque uma vez concretizado o registro, que é um processo de estudo muito mais amplo, muito mais sofisticado, o resultado final é a inscrição daquela prática cultural imaterial num desses 4 livros. Então, nós vamos ter o livro de saberes, de registro de saberes, o livro de registro de celebrações, o livro de registro de formas de expressão e o livro de registro dos lugares. Tá? Diferentemente do que aquelas leis ali que a gente viu que não dizem muita coisa, para que um bem cultural imaterial vá figurar num livro desses, vai haver a necessidade de elaboração de um estudo muito amplo,
aprofundado ao mesmo tempo, feito por uma equipe interdisciplinar, que possa realmente ter muita seriedade no mapeamento, na identificação daquela determinada prática cultural. Então, são estudos feitos por equipes bem complexas, muitas vezes com a participação de antropólogos, historiadores, arquitetos, enfim, são vários os profissionais que são recrutados. Tá? E esses estudos, então, eles vão ser compostos por entrevistas, visitas de campo, que são acompanhadas muitas vezes também de filmagens, tudo com o objetivo de documentar aquelas práticas que vão sendo captadas. Tá? Então, demanda recurso para isso. Tá? Então, por isso que muitas vezes, embora o IPHAN tenha lá uma metodologia, enfim, que é a que está guiando os diversos órgãos estaduais, muitas vezes se utiliza a metodologia do IPHAN, mas os estudos são feitos por empresas até mesmo privadas, contratadas através de uma parceria público-privada, através da prefeitura, através da lei de incentivo à cultura, enfim, aí se tem que ver como custear isso. Tá? Mas existe uma metodologia que precisa ser atendida. Então, esse é um aspecto que vai dar aquela seriedade para o produto final do registro e vai permitir que a prática seja inscrita no livro correspondente. Então, nós já temos aqui, desde 2018, no livro de saberes do IPHAN, os doces de Pelotas. Então, uma prática cultural aqui, tradições doceiras na região de Pelotas, antiga Pelotas, né? Nós vamos ter no livro de saberes o ofício dos mestres de capoeira, e cada vez que é feito esse registro, ele também vai destacar qual é a abrangência. Então, se no caso dos doces de Pelotas a abrangência é mais local, nós vamos ter, porque se diz Pelotas, enfim, então ligado ao território aqui, nós vamos ter situações como a prática da capoeira que acontece no Brasil inteiro. Então, a abrangência desse registro vai ser nacional. Tá? Assim também a roda de capoeira, que consta do livro de formas de expressão. A literatura de cordel, então, como ela é presente no Nordeste, vários estados do Nordeste, ela tem uma abrangência regional. Tá? Então, são alguns exemplos aqui de bens culturais e materiais registrados que eu queria destacar para vocês. No livro de celebrações, a festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim, também local, né, porque ligada à cidade de Salvador. Tá? E no nosso caso, então, do Mercado Público de Porto Alegre, que é um mercado que já tem 150 anos, a ideia é que justamente ele vá constar do livro de bens culturais dos lugares, tá? Porque ele é um local onde ocorrem práticas comerciais, práticas de troca das pessoas, uma forma muito particular de comércio, onde pessoas das mais diferentes classes sociais frequentam o mercado em busca de produtos que só vão ter ali. Então, são produtos que são obtidos de lugares bem diferentes, bem distantes, alguns produtos com uma característica bem regional também, assim como também tem o peixe, a carne, os queijos, frutas. Então, é realmente um local onde tem um comércio muito diversificado. Então, desde aquele produto mais sofisticado, importado, até aqueles produtos para a produção de doces. Então, pessoas que têm padarias, que têm docerias da cidade inteira de Porto Alegre, são obrigadas a ir ali, porque é ali que vão encontrar o ingrediente específico que precisam para fazer uma determinada receita. Então, é nesse intuito que se busca registrar o Mercado Público de Porto Alegre. Mas ainda mostrando alguns exemplos, né, nós temos aqui como um dos lugares, né, registrados no IPHAN, e até foi a Ana que comentou hoje, né, a Tava, que é o lugar de referência para o povo guarani. Né? Com relação, então, à competência, tá? Essa competência para promover o registro de bens culturais e materiais é uma competência comum. Então, tanto os estados como os municípios detêm a competência para instruir esses processos de registro e promoverem o registro do bem cultural e material. A observação que se tem em relação a isso é a metodologia, porque a metodologia do IPHAN ela é uma metodologia já bem aplicada, bem testada,
então recomenda-se que seja adotada a metodologia proposta pelo IPHAN. Mas nada impede que os estados protagonizem o pedido, né, aliás, o processo do registro, como aconteceu aqui no nosso primeiro bem cultural imaterial registrado, que foi a erva mate. Tá? Então, muito recente, agora de 2023, a gente teve a assinatura desse registro. Tá? Então, muito interessante a nossa primeira experiência. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem legislação que trata desse assunto, tá? Que está sendo utilizada também para instruir o nosso processo administrativo de registro do mercado público de Porto Alegre. Aqui também, da página do IFAI, né? Então, vocês vão encontrar os vários processos que estão em andamento, porque a erva mate foi o primeiro produto já desse trabalho, né? Mas o próximo vai ser o queijo artesanal serrano, e depois a palha de butiá na região de Torres, né, o artesanato. Então, são práticas que estão sendo, aos poucos, reconhecidas. Claro que o ritmo aqui é bem lento pela falta de pessoas, pela falta de dinheiro para contratar os estudos, então, o ritmo não é exatamente aquele que a gente gostaria que fosse. Tá? Bom, aqui a gente vai ter, então, um procedimento, tá, daqueles interessados. Então, isso é muito importante, porque vamos supor que o pessoal lá de Uruguaiana, tá, que eu trabalhei lá até recentemente, no regime de substituição, mas quase me sinto parte da cidade, porque eu fiquei 1 ano e meio lá trabalhando. Eles têm, então, esse carnaval fora de época. Mesmo que eles não tenham uma equipe própria na cidade, eles têm só uma bibliotecária, que é a pessoa que cuida de quase tudo na cidade, e uma historiadora, eles podem fazer a solicitação para o IFAI. Então, existe essa possibilidade, muitas vezes, dos municípios, caso eles não consigam, eles próprios instruírem, porque eles não têm recursos, não têm pessoal, eles podem também instruir um pedido de registro da sua prática cultural e imaterial ao governo do Estado, através do IFAI. E essa portaria, então, ela vai nos dizer o que precisa compor a solicitação. Então, a denominação e descrição sumária do bem cultural e imaterial, informações históricas básicas, então, como é que começou, da onde surgiu, qual é a participação do público, como que acontece, quais são as pessoas que se apresentam, que tipo de músicas são apresentadas, enfim, tentar documentar da melhor maneira possível aquelas práticas que são observadas e que vão, eventualmente, compor o estudo. Então, fotografias, desenhos, vídeos, gravações, bibliografia, caso alguém já tenha feito um trabalho de pesquisa, e a declaração formal de representantes da coletividade ou grupo técnico ou social, produtor ou detentor do bem cultural ou dos seus membros, expressando o interesse e anuência à instauração do processo de registro. Isso também é um ponto que é colocado. Bom, e no caso, então, de Porto Alegre, a gente teve um antecedente aqui que é interessante dividir com vocês, que é justamente aquela visão de desenvolvimento sobre a qual eu comentava no início da minha fala. Porque, muitas vezes, o bem ali ele é tão óbvio como tendo valor cultural que também ninguém se mexe para proteger o bem. Existe uma preocupação só com a construção, né, com o patrimônio edificado. E que era o caso do mercado público. Então, como ele tinha incendiado, então tinha toda uma preocupação em recuperar o telhado. Então, não se tinha uma preocupação com conhecer as práticas que aconteciam ali. Até o momento em que um prefeito resolveu que o mercado ia ser objeto de uma concessão. Ou seja, seria feita uma concessão do mercado público para uma empresa privada por 30 anos e que, depois de 2 anos, os aluguéis poderiam ser alterados livremente por esse concessionário. E aí a gente começa... Aí fomos todos impactados, a Ana também estava na promotoria na época, porque o que a gente começa a pensar, né? Não só a gente, mas qualquer um começa a pensar. Depois de 2 anos, se houver o interesse, daqui a pouco, de sofisticar excessivamente esse mercado para fins turísticos, dentro dessa onda de revitalização dos centros históricos, de buscar uma atração de novos investimentos para o centro histórico, novas ocupações, novos edifícios, enfim, uma operação urbana consorciada, enfim, situações diferentes, daqui a pouco esse mercado vai ser completamente gentrificado. Aquele comerciante tradicional que está lá há 50 anos, 60 anos, de pai para filho, tendo uma atividade ali
bem particular vai ser expulso, porque eles não vão conseguir ter um giro de negócio suficiente para pagar o aluguel. Então, quem é que vai ficar? Vai ficar aquele super comerciante que está conseguindo, inclusive, fazer lojas maravilhosas nos bairros nobres de Porto Alegre, que tem já 2 bancas maravilhosas que já estão assim, bem instaladas em bairros super sofisticados de Porto Alegre e estão lá vendendo os mesmos produtos do mercado. Agora, aquele tradicional que está lá vendendo produtos para pessoas de qualquer parte da cidade, porque isso que é legal no mercado público de Porto Alegre, ele vai atender desde o sujeito interessado em comprar um produto importado, não sei de onde, como aquele que veio de ônibus para buscar uma comida lá que está com um preço bom para ele. Então, é um mix social que é muito diverso, que é muito interessante e que representa muito essa noção de pertencimento, né? Aquela visão assim, de um direito à cidade, assim como um direito de um lugar para todos, né? Então, o mercado é muito isso, é muito essa possibilidade. Então, todo esse medo, né, de que o mercado fosse, ao final, gentrificado, né, pela implantação de uma parceria público-privada, é que gerou esse movimento. Tá? E aí o Charqueiro falou da parceria das áreas técnicas, né? Lá em Porto Alegre foi a mesma coisa. Nós tivemos um auxílio incrível dos arquitetos da nossa Secretaria Municipal da Cultura, que nos ajudaram prontamente com a elaboração dos primeiros estudos que seriam necessários. Fizemos uma rede com o IFAI, então o arquiteto Renato Savoldi, que é sensacional pelo IFAI, em seguida nos colocou também em contato com museólogos, historiadores, antropólogos do próprio IFAI, e se constituiu um grupo de trabalho para elaborar o termo de referência, com base na metodologia do IFAM, para a contratação dos estudos para o registro. E aí, isso está sendo muito importante, porque o mercado em si, ele é tombado, tá? Ele é tombado, assim como também o Bará é tombado. Só que, para além da cultura afro, né, que é representada aí pelo Bará, também tem outras práticas que existem ali que estavam sendo completamente invisibilizadas. Então, a ideia desse nosso registro é justamente buscar, com esses estudos que vão ser feitos, identificar essas práticas comerciais, os tipos de atividades tradicionais que acontecem nesse mercado já há muitos anos, de pai para filho sendo transmitidos os conhecimentos, aquela noção de freguesia, daquele atendimento pessoal, situações que muito provavelmente, pelo menos se receia, né, que possa haver a expulsão desses comerciantes tradicionais caso os aluguéis sejam elevados excessivamente. Qual é o nosso modelo aqui para esse trabalho, né? Já temos um caso aqui de mercado registrado, que é a Feira de Caruaru, em Pernambuco. Então, já tem ali no registro de lugares. Então, a gente tem já esse caminho traçado, né? O que nos ajuda muito, porque já se tem um conhecimento anterior de quais foram os produtos realmente executados, o que foi necessário, quais foram os custos. Então, aqui, esse caso, foi uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, muitas vezes, esse pode ser um caminho muito interessante, né? Ou seja, a prefeitura, o IFAI, firmar um convênio com a universidade e inserir o trabalho num projeto de pesquisa. Então, isso, depois de 2 anos, um mestrado de algum professor, algum doutorado, enfim, se consegue ter esse produto. Então, são situações que podem ser interessantes. E, no caso de Pernambuco, esse foi o caminho. Então, foi um convênio entre o IFAM e a Universidade Federal de Pernambuco. O IFAM repassou recursos para a universidade e os alunos e professores, enfim, se envolveram com esse projeto. Tá? Então, a gente tem essa expectativa. Já temos um termo de colaboração firmado também com o Ministério Público para que a gente possa dar respaldo para esse trabalho. E estamos, nesse momento, buscando... E aí a gente teve também um engajamento muito importante da Associação de Comerciantes. Como eles são os principais possíveis afetados por uma concessão, eles prontamente enxergaram ali uma oportunidade muito importante assim, de visibilizar
e materializar, de alguma maneira, o espírito do lugar. Aquela ideia de que precisava realmente visibilizar o que acontece no mercado. E aí, então, os próprios mercadeiros contrataram uma empresa especializada em captação de recursos, uma produtora cultural especializadíssima em captação de recursos, e essa produtora aceitou fazer sem ganhar nada, por enquanto, né? Ela espera ganhar lá na frente, mas, por enquanto, não está cobrando nada para fazer todo esse trabalho de captação. E o valor, vocês nem imaginam o que é. Vamos fazer aqui uma enquete. Quanto é que vocês acham que é? Silvia, quanto é que tu acha que é? Não. Os estudos iniciais com o documentário foram orçados em R$300 mil. Então, não é um absurdo, né? É um valor assim, que, quando a gente já tiver ele todo mais planilhado, a ideia é se fazer o livro e o documentário. Tá? Esses são os produtos que está se buscando. Bom, outras estratégias que me passou pela cabeça, né, quando a Ana me pediu para contar um pouquinho desse trabalho enfim, discutir um pouquinho a proteção do bem cultural e material, me recordei de um trabalho da nossa promotoria, que é o trabalho que, na verdade, ele se relaciona com o tema da compensação por danos ao patrimônio cultural. Porque foi uma destruição de cemitérios, tá? E também nesse afã da modernização, da substituição do cemitério por crematórios, né? Queriam, na verdade, ampliar espaços de estacionamento e demoliram os túmulos de um específico cemitério lá de Porto Alegre. E quando nós ficamos sabendo, o inquérito civil era da Ana, eu participei de algumas audiências também, mas a Ana que conduziu bastante esse assunto. O que aconteceu? Uma pesquisadora da história da arte, ela estava fazendo uma tese de doutorado sobre o cemitério São José. Ela estava fazendo, na verdade, um grande inventário das lápides e dos túmulos, dentro de um trabalho de arte cemiterial, né? Porque, estudando assim, as pranteadeiras, os anjos, ela tinha lá uma pesquisa sobre isso. Dali a pouco, começaram a demolir o cemitério para fazer o estacionamento. E foram desesperadamente lá na promotoria. Aqui a Ana foi entrevistada lá. Isso aqui é uma notícia de 2010. Para ver como a gente está a tempo nessa história aí. E aí foi uma coisa, assim, foi a guria e o orientador da jovem ali na promotoria, porque ela vendo a pesquisa dela se desmanchando, assim, imediatamente. E aí se conseguiu parar essa suspensão e se fez um termo de ajustamento de conduta com o objetivo de que eles, então, constituíssem dois produtos. Um livro, né, que foi, na verdade, a tese de doutorado da pesquisadora, porque ela tinha feito um inventário enorme das obras todas, então, também servindo de uma maneira de afirmar, inclusive, aquilo que se perdeu. Ela fez uma pesquisa vastíssima sobre esse acervo, e também um memorial para o cemitério, né, onde se contava a história do cemitério, a arte funerária que existia ali, pessoas que tinham falecido e que estavam ali. Então, ela montou realmente esse produto, que foi o memorial. E, quando eu preparava essa palestra, eu fiquei pensando assim, que, de certa forma, esses memoriais eles acabam cumprindo uma função de resgate, de perpetuação desse patrimônio cultural e material, que se perde, muitas vezes, com uma destruição, porque se busca, com isso, uma noção de continuidade, né, de preservação da memória daquelas pessoas, na medida em que aquele cemitério em si foi afetado, foi descaracterizado, foi demolido, né? E já é o segundo caso que a gente trabalha. Teve um outro também do cemitério espanhol, que também fizemos um ajustamento de conduta para constituírem um memorial no cemitério. Tá? Aqui está o produto final do memorial, então, São José, que foi inaugurado a semana retrasada. Bom, com relação à tutela penal do patrimônio cultural e material, eu aqui fiz um pequeno estudo a partir da obra do meu colega Michael Flack e também do Marcos Paulo de Souza Miranda, porque são as pessoas que estudam direito penal
ambiental de modo geral, especialmente o tema do patrimônio cultural, então faço aqui uma referência efusiva ao livro do Michael. Tá? Mas eu queria aqui comentar algumas questões específicas para que vocês possam lá adiante se localizar, caso enfrentem assuntos semelhantes. Então, uma primeira consideração é que a nossa Lei 9.605 de 98, ela não tem uma proteção específica para o patrimônio cultural imaterial. Tanto é que eu coloquei ali, a gente vai ter situações de destruição do suporte do bem cultural imaterial, mas o próprio bem, ele não vai encontrar uma proteção na Lei 9.605. Então, a primeira ideia que me ocorreu, a partir da experiência e de relatos dos promotores de justiça de Salvador, foi situações envolvendo intolerância religiosa. Porque lá em Salvador, existe um grupo de trabalho que o Ministério Público participa e se envolve muitíssimo para a proteção dos terreiros de Umbanda, que têm sofrido ataques gravíssimos em virtude de intolerância religiosa. Então, a partir da experiência da colega Cristina Seixas, que é a promotora lá da Promotoria do Meio Ambiente de Salvador, é que eu me lembrei assim, de que isso seria um caso muito evidente de lesão ao patrimônio cultural imaterial, porque os terreiros de Umbanda, esses locais, eles são locais onde existem práticas culturais que têm justamente essa conotação de serem um bem cultural imaterial. Então, nós vamos encontrar aqui especificamente um tipo aqui do artigo 208 do Código Penal, esse aqui foi no Rio de Janeiro, e é assustadora a quantidade de locais destruídos, muitas vezes destruídos, inclusive por facções criminosas, por pessoas de outras religiões, são os motivos mais diversificados, mas inclusive aumentando muito esses crimes de intolerância religiosa. Então, esse tipo específico do artigo 208 é um tipo que vai realmente nos ajudar muito nesses casos, né? Que é justamente quando existem essas violências, esses danos, essas degradações, no caso do terreiro de Umbanda, né? Aquele suporte material que vai estar abrigando as práticas culturais e materiais. E, além disso, a gente pode pensar em outras situações, como, por exemplo, quando está havendo alguma comunidade assim, fazendo algum tipo de ritual, algum tipo de celebração, e aí, então, é impedida de manifestar aquela prática. Então, são situações que vão atingir justamente esse bem jurídico, que é o bem jurídico do patrimônio cultural imaterial. Tá? Então, fico por aqui, né? Agradeço muito a atenção de vocês e me coloco à disposição para algum questionamento. Obrigada. Obrigado, Annelise. Enquanto tu falavas, eu fazia algumas anotações rápidas, já estamos adiantados da hora aqui. Com relação à inexistência de uma legislação penal direta ao patrimônio imaterial, isso é uma verdade, e existiram iniciativas, só que hoje, com a composição que nós temos no Congresso, qualquer tentativa de modificação da legislação ambiental significa a revogação da própria legislação ambiental. Esse é o perigo. Então, vamos tentar essa tutela de forma indireta. E uma outra coisa que tu referiu, que me chamou a atenção, e foi referido hoje pela Ana, e eu sempre tenho batido muito, de que a base da defesa do patrimônio cultural é a participação popular e comunitária. A comunidade, ela deve se ver no patrimônio protegido. O patrimônio protegido deve refletir a sociedade. Se ela, nesse patrimônio, nesse valor que ele encerra, ela nele se enxergar, ela vai protegê-lo. Do contrário, fica bastante difícil. O patrimônio, ele não é apenas aquele que tu mencionou, é um monumento suntuoso. E o exemplo que tu trazes, ele é também a história, a prática de vivência, seja religiosa, seja do trabalho do homem comum. Isto é a valorização desse patrimônio material. Isso, e nós devemos, eu acho que essa é a missão que a gente tem que levar adiante, é de que os jovens, hoje, eles devem ser tocados pela importância desse passado, dessa tradição
que resgata esses valores lá de trás, para que ele possa, então, construir um futuro solidário, né? Onde que as gerações vão conviver com esses valores que são comuns, vão sendo repassados e vão sendo mantidos, né? Me parece extremamente importante. E eu trago, para encerrar, Ana, para a Ana não me cobrar do horário, isso está no livro, se eu não estou enganado, do Luiz Regis Prado, que é professor da Universidade Federal do Maringá, se eu não estou enganado, né? Está naquele livro, Patrimônio Cultural e Sistema Penal. Ele traz uma citação do Juscelino Kubitschek, que vem a calhar nesse momento, que diz assim: anseiam apenas pelas radiosas luzes que anunciam as alvoradas, esquecendo-se, porém, de que na beleza das tradições reside a substância indispensável à estruturação do caráter, tanto dos povos como dos indivíduos. Eu queria imensamente te agradecer, te passar um mimo aqui da organização, e em nome de todos os pelotenses, em nome especialmente daqueles que se dedicam ao patrimônio cultural, sabendo do teu trabalho, sabendo da importância da tua participação aqui hoje, queria te dar um abraço do Patrimônio Cultural de Pelotas.